Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito da vida sob o ponto de vista do observador, daquele que observa. Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração. Tá certo? Humildemente eu peço a vós, me ajudem, minha gente, a compartilhar o nosso conhecimento. Gratidão a todos vós. Bom, continuando aqui os nossos vídeos, no vídeo passado nós falamos a respeito dos níveis de consciência. Falamos da consciência objetiva, da consciência subjetiva, do inconsciente ou subconsciente, da inteligência cósmica e da consciência cósmica. Mas hoje nós vamos falar a respeito de como toda essa consciência se manifesta em nosso ser. E aí nós trazemos um conceito que vem lá do Zen budismo, não é atual, ele é antigo, que se chama o observador. O observador nada mais, nada menos que é aquele que observa. Sim, observa o quê? O nosso próprio ser. O observador, ele tem o dom de observar, inclusive, os nossos próprios pensamentos, porque ele está além da nossa mente. Existe algo que consegue observar o que nós estamos pensando. E a esse algo que observa o que nós estamos pensando, nós denominamos de o observador. Ele é o nosso ser mais puro, o nosso ser mais sutil, o nosso ser mais divino. Tá bom? Está no nível da nossa alma. Se a gente for colocar lá na Constituição Septenária do Homem, na aula da Constituição Septenária do Homem, ele está associado à tríade espiritual ou a manas, que é o nosso mental superior. Sim, se a gente for fazer uma analogia, é como se o nosso corpo físico fosse um carro, mas existe alguém que guia este carro e que a tudo observa o que acontece com o nosso veículo. Tá bom? Como é que está a inteligência de bordo, que é a nossa mente? Como está o veículo físico? Como estão os faróis? Como está a buzina? Como está tudo funcionando, a parte elétrica, a parte mecânica? Ele observa. A este nós denominamos de observador, numa linguagem bem simplória aqui para vocês, tá bom? E aí, nós temos um livro hoje, muito em voga, chamado O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Em alemão, eu não sei se pronuncia dessa forma, mas eu vou botar o livro aqui para vocês, tá? O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. E ele fala, minha gente, exatamente isso da qual nós estamos aqui colocando, tá? Ele fala que o ser humano possui em si dois hemisférios cerebrais, tá bom? Como nós sabemos, né? Estudando a ciência. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo cerebral. O hemisfério direito, ele está associado à criatividade, à imaginação. E a gente imagina o quê? A gente imagina o futuro, que é um tempo associado ao hemisfério direito cerebral. O futuro está sempre por vir e nunca chega. Aquela velha história escrita nos bares, fiado só amanhã. Amanhã eu arrumo, amanhã eu faço, amanhã eu dou um jeito nisso. Mas amanhã nunca chega, minha gente. Amanhã nunca chega. E a pessoa fica sempre imaginando o adulto que irá ser, o dinheiro que um dia ele acha que vai ter. Ele fica vivendo num tempo futuro, e o futuro nunca chega. É um padrão mental, ou seja, uma ilusão, associado ao hemisfério direito cerebral. Em contrapartida, nós temos no hemisfério esquerdo cerebral a contraparte disso, que é memória, lógica, razão. Lado esquerdo, memória, lógica e razão. E a memória nos remete ao passado. Lado direito ao futuro e o lado esquerdo ao passado, a memória.
a memória do que nós já fomos um dia, a juventude que nós tivemos e não temos mais, o dinheiro que um dia a família teve, hoje em dia não tem mais, o carro do ano que um dia teve, hoje em dia não tem mais, a namorada que perdeu, que hoje em dia não tem mais. A pessoa fica apegado a um passado, e esse passado já passou, não retorna mais, é outro tempo ilusório da nossa mente. Tá bom? Um tempo em que a gente fica preso no passado. Resumindo, do lado esquerdo remete ao passado e o passado nunca volta. Do lado direito cerebral nos remete ao futuro e o futuro nunca chega. Nós só temos um instante para viver, que é o aqui e agora, o caminho do meio, o caminho dos chakras. Nem o lado direito, nem o lado esquerdo. Tá bom? Os dois hemisférios cerebrais, eles vivem ilusões mentais. Essas ilusões mentais vão sempre nos remeter ou para o futuro ou para o passado, que são dois tempos que não existem. O único momento que existe é o aqui e agora, é o momento em que nós estamos deixando o observador funcionar, aquele que vai além do futuro, além do passado, além da mente, e coloca as coisas para funcionar no aqui e agora. Nós temos no Oriente uma prática chamada cerimônia do chá. E a cerimônia do chá não é nada mais, nada menos do que uma cerimônia oriental em que nós vamos fazer tudo com toda a consciência daquilo que vamos fazer. Ou seja, tomar chá. Trazer a mente para o aqui e agora. Nada mais existe, somente você, o observador, e o chá. Para quê? Para trazer a mente para o aqui e agora. Para que você não fique preocupado com o futuro, com a conta que você ainda vai ter que pagar, ou apegado ao passado, com temores do passado, com pensamentos do passado. A cerimônia do chá, a pessoa faz tudo de modo lento, respirando, observando cada instante. Tá bom? Colocar o chá na xícara, colocar um pouco do açúcar, para quem usa, né? Mexer aquele chá e depois beber, como se nada mais existisse. Sentindo o gosto, sentindo o sabor, sentindo o odor do chá, fazendo de tomar o chá algo sagrado, trazendo a mente para o aqui e agora. Isso nos traz um poder, nos traz a força espiritual do observador, de estar presente, de estar focado. E assim, minha gente, é com tudo na vida. Quando estamos lavando uma louça, vamos dar brilho na nossa própria aura, no nosso próprio ser. É como se estivéssemos lavando ou limpando, areando, né? Como se diz, a nossa própria alma, a nossa própria aura, o nosso próprio ser. Trazendo a mente para o aqui e agora, nada mais existe. Deixando a mente no estado vazio, apenas observando. Tá bom? É por isso que os esportes radicais fazem tanto sucesso. Porque no esporte radical, você não pode estar com a mente nem focada no futuro ou no passado. Você tem que estar presente no aqui e agora. Quando você pula de paraquedas, você tem que estar presente, focado, naquele instante. Não está com a mente nem no futuro nem no passado. Isso traz uma energia extra, traz um êxtase extra, um êxtase espiritual. E assim é com a cerimônia do chá e com tudo que a gente possa fazer dentro de casa, minha gente. Tá bom? Os estímulos excessivos de fazer milhares de coisas ao mesmo tempo, a gente queima energia aqui na mente e aqui no coração. Tá? Muitas das vezes a gente está dentro de casa, panela no fogo, telefone tocando, campainha tocando, varrendo casa e preocupado com a conta que tem que pagar e com o filho que tem que levar para o colégio. Milhares de coisas são feitas ao mesmo tempo. Em alguma coisa a gente vai falhar. Porque a mente ela só foca numa coisa de cada vez. Ela só concentra em uma coisa de cada vez. Se a gente pegar uma mesa com vários objetos, o nosso olho vai observar um objeto de cada vez e vai registrar um de cada vez. Tá bom? E quando nós fazemos milhares de coisas ao mesmo tempo, a gente queima muita energia mental e emocional. Tá bom?
E segundo toda essa visão oriental, isso é uma coisa que nos traz doenças, que nos traz doenças mentais e emocionais. Por que a humanidade hoje é tão ansiosa? Por que a humanidade hoje faz tudo correndo? Por que a humanidade hoje não presta atenção nas coisas que faz, né? Nós temos aí várias pessoas com TDAH, tá bom? Porque fazemos tudo de forma autônoma, fazemos tudo de maneira atabalhoada, milhares de coisas ao mesmo tempo, a cabeça ou está no futuro ou está no passado, não foca no presente, ou seja, não sabe que botou o óculos na cabeça. Onde está meu óculos? Onde está meu óculos? Bateu a casa toda. Ih, meu óculos está aqui, ó, na cabeça. Então, minha gente, o observador é aquele que observa a sua própria mente, os seus próprios pensamentos. Porque se você não controla a sua própria mente, a sua mente controla você. Porque o inconsciente, ele produz pensamentos a todo instante. E a gente não tem controle sobre isso. Uma das coisas mais difíceis de fazer é sentar, fechar os olhos, observar a mente e tentar calar a sua mente. Ou seja, deixar o observador se manifestar, observando cada pensamento sem julgar. Isso é importante, porque quando você julga, o pensamento já está presente. Calar a mente é muito difícil por isso, porque a mente ela é julgadora. A mente ela quer medir, ela quer solucionar, ela quer falar. Ela é uma grande tagarela interna. E nós temos que deixar esse observador, aquele que observa, ir além da nossa mente e observar, para que ela se aquiete, para que ela se acalme, para que nós possamos viver o aqui e agora. Isso é toda a filosofia do Zen budismo. E toda a filosofia, eles praticam Zazen, que é exatamente isso, esvaziar a mente, ficar olhando para o nada, trazer a mente para o aqui e agora, focar na respiração, tá certo? E aí a gente começa a perceber que isso aqui, o nosso ser, ele é como se fosse um veículo, na linguagem atual, um avatar, né? Em que o nosso ser mais puro, que existem outras dimensões, tá? Em outras dimensões, se manifesta nessa terceira dimensão. E ele faz esses comandos de uma dimensão até a nossa. Ele é de uma dimensão superior a essa terceira dimensão, minha gente. Tá bom? E aqui se produz todos os movimentos em que nós realizamos na Terra em vários instantes. Porque todos os instantes do aqui e agora estão acontecendo ao mesmo tempo. Nós andamos na Terra, nós vivemos na Terra com esse movimento, mas a mente nos ilude, a mente nos leva para o futuro ou para o passado, a mente nos traz um tempo que não existe. O único instante que existe é o agora. E aí, minha gente, é que está o grande problema nosso, porque nós temos que deixar o nosso observador, o nosso ser mais puro, o nosso ser mais sutil, o nosso ser mais íntimo, aquele que habita em esferas superiores, que é a nossa mente superior, que comanda esse avatar, comandar, observar. E ele só precisa exatamente isso, minha gente, observar. Por isso, o observador. A partir do momento que a gente domina isso, que a gente deixa a nossa mente se calar, muitos milagres começam a ocorrer na nossa vida, de bem-estar, de harmonia, de amor, de misericórdia, porque a instância de onde advém o observador é a instância das possibilidades infinitas. A física quântica já está provando isso, que nós, antes de sermos esse aglomerado de matéria, nós antes somos energia, espírito, nós somos o observador. Então, minha gente, que o observador nos ajude a cada dia mais, focar dentro da gente, calar a nossa mente e observar, sem julgamento, deixando os pensamentos entrarem e saírem, entrarem e saírem. Assim como uma nuvem vem do nada e sai do nada, assim são os nossos pensamentos. Tá certo? Então, minha gente,
que o observador faça reverberação na vida de vocês, que vocês possam trazer a mente de vocês para o aqui e agora, exercitando quando está varrendo, quando está molhando uma planta, é você molhando uma planta, como se fosse Deus molhando aquela planta e nada mais existe. Quando nós vamos cuidar de um animal, botar a comidinha de um animal, é Deus cuidando no aqui e agora daquele animal. E nada mais existe. Nem a mente no futuro, nem no passado. Isso é um exercício. Quando estivermos varrendo, apenas estamos varrendo, limpando como se estivéssemos limpando por dentro. Esses são conceitos que são práticas. São práticas antigas, são práticas de Zazen, são práticas da filosofia Zen oriental. E aí o Eckhart Tolle, do livro O Poder do Agora, trouxe numa linguagem muito contemporânea que eu peço a vocês que leiam esse livro, não percam, tá bom? E novos conceitos, uma nova vida, um novo panorama de vida se abrirá, uma nova dimensão se abrirá para vocês, tá bom? Namastê a todos vocês e vivam o aqui e o agora. Namastê.